No vídeo de hoje nós vamos ver se o Momonosuke vai ter alguma participação importante na batalha final do Luffy contra o Kaido, e se pela primeira vez o Luffy vai matar um dos seus inimigos, já que o Kaido quer morrer. Nós vamos ver também o que teria acontecido se o Jack tivesse conseguido salvar o Doflamingo de ser preso em Impel Down. Ele teria feito parte do bando do Kaido ou ele teria voltado a ser um dos Shichibukais? Tudo isso nós vamos ver no vídeo de hoje, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos responder algumas perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal. E lá já tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas pro próximo Sogeking Responde. Mas antes do vídeo começar, já manda aquele likezão e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, porque se você não fizer nenhuma dessas duas coisas, você vai ser amaldiçoado pela maldição do Zoro Sola. O que significa que você não vai mais conseguir sair de casa ou utilizar o Google Maps, e vai acabar se perdendo e iniciando sua própria jornada para ser o maior espadachim do mundo. Então já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque senão você já sabe, né? Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Anime no Kokoro perguntou: se o Luffy é brasileiro e o Dragon é o pai dele, isso quer dizer que o criminoso mais procurado do mundo é carioca? Leve na zoeira. Um salvezão aí pro Joel do canal Anime no Kokoro, que faz um conteúdo foda sobre animes com foco principal em One Piece. Eu vou estar passando aí na tela os vídeos do canal dele e eu recomendo que vocês deem uma passada lá para conferir. Eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Mas agora, respondendo essa pergunta, eu acredito que, seguindo essa linha de raciocínio, até poderia ser. Mas eu acho que o fato do Luffy ser brasileiro significa que ele tem um pouco de cada estado em todos os seus comportamentos. O que significa que, na hora que alguém vai contar uma história importante que era bom ele escutar, ele taca o foda-se e vai dormir. Isso é um comportamento de um determinado estado. Ou então quando ele tá com muita fome e só quer comer carne. Esse é o comportamento de outro estado. Eu não vou me comprometer aqui em dizer qual, eu vou deixar pra vocês e vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Master Nerd perguntou: quando a Robin leu o Poneglyph em Skypiea, falava a localização da arma ancestral Pluton. Então por que a Robin não falou pros Mugiwaras onde ficava a localização de Pluton? Manda salve. Um salvezão aí pro Master Nerd. E agora, respondendo a sua pergunta, eu acredito que você tá equivocado em um ponto. Lá em Skypiea foi dita a localização da Poseidon, que ficaria lá na Ilha dos Tritões. A Robin descobriu a localização da Pluton lá em Alabasta, quando ela estava lendo o Poneglyph pro Crocodile. Ela não fala para os Mugiwaras porque eles não têm interesse nisso. Eles não têm interesse em utilizar as armas ancestrais ainda. Então ela não precisa dizer para eles. Mas ela sabe sim a localização da Poseidon quanto da Pluton. Ferreira perguntou: você acha que existe alguma Akuma no Mi extremamente forte que nunca teve usuário? Ou alguma Akuma no Mi no One Piece? Cara, dentro do tesouro One Piece que os Mugiwaras vão encontrar, eu acredito que não tem uma Akuma no Mi. Agora, Akumas no Mi fortes que ainda não apareceram tem várias. O último exemplo que a gente tem disso foi a Moshi Moshi no Mi do Katakuri. Ela é bem apelona e bem forte. Mas uma extremamente forte que eu acredito que ainda vai aparecer é a Kazekaze no Mi, a fruta do vento. E tem teorias que quem pode ter essa Akuma no Mi seja o Dragon. Então essas duas Akumas no Mi são extremamente fortes. A do Katakuri foi apresentada agora, e a Kazekaze no Mi ainda não, mas pode ser que ela venha a aparecer. Ítalo Hermínio perguntou: você acha que o Haki do Rei consegue desmaiar um inimigo por causa da sua força física ou mental? Tipo, se ele for fraco fisicamente e forte mentalmente, ele iria desmaiar? Todos os Hakis são baseados na força espiritual do usuário. Quanto maior sua força espiritual ou mental, maior vai ser o seu Haki. Eu acredito que com isso ele afete também só a força mental das pessoas. Então, uma pessoa que é fisicamente fraca, mas forte mentalmente, vai conseguir resistir ao Haki do Rei. Como exemplo, a gente tem o God Usopp, que é fraco fisicamente, mas forte mentalmente. E lá em Sabaody, ele conseguiu resistir ao Haki do Rei do Rayleigh, e lá na Ilha dos Tritões ele conseguiu resistir ao Haki do Rei do Luffy, que derrubou 50 mil homens peixes. Então eu acredito que o Haki só vai afetar a força mental da pessoa, ou espiritual. Eu tô associando a essas duas coisas. Paulo Vitor perguntou: primeiro, se o Bug conseguisse criar uma técnica ofensiva baseada
baseada nos atributos da sua Akuma no Mi, que é de se dividir, como ela seria? E segundo, você acha que é possível que o Haki do armamento possa ser materializado, tipo, o Haki sai do corpo do usuário e assume alguma forma, como o de uma esfera? Sobre a primeira pergunta, que é de uma técnica ofensiva pro bug, a única coisa que eu consigo pensar que é muito brutal é o bug se dividir em micro pedacinhos e entrar dentro do corpo do seu adversário. Lá dentro, ele vai tentar reformar seu corpo e voltar ao normal, e isso faria com que seu adversário explodisse de dentro para fora. Só que eu acho que isso é muito brutal, e eu não acho que o Oda utilizaria uma coisa dessa. Mas é a única coisa que eu consigo pensar no momento. Agora, sobre a materialização do Haki, eu acredito que pode acontecer sim, e tem até teorias de que o Shanks possa refazer um braço de Haki para que ele possa lutar. Agora, isso realmente pode acontecer? Eu acredito que sim, porque sempre que alguém utiliza o Haki ali na sua espada, por exemplo, sempre parece que o Haki flui um pouco e passa da espada, como se fosse ali uma ondazinha saindo da espada. Ou então, quando alguém utiliza o Haki em algum objeto ou ataque a longa distância, também tem Haki. Então, não seria loucura pensar que o Haki pode ser materializado em objetos, como um braço, por exemplo. Jorge Luiz Souza Melo perguntou: você acha que o Momonosuke vai ter uma participação mais ativa na guerra? Na minha opinião, ele tinha que ter uma grande participação na queda do Kaido. Cara, eu consigo imaginar uma situação em que o Luffy não vai conseguir chegar perto do Kaido em situação normal, e ele só vai conseguir chegar se for voando. Então ele vai subir no Momonosuke, que vai criar coragem para chegar perto do Kaido. Eu vejo uma cena mais ou menos parecida com essa, mas tem teorias também que dizem que a Shinobu pode amadurecer o Momonosuke, ele ficar uma pessoa adulta e o dragão dele ficar do tamanho do dragão do Kaido. E aí ele criaria coragem para ir atacar o Kaido com o Luffy. Só que eu não queria muito que essa teoria acontecesse, até porque mesmo que o Momonosuke evolua fisicamente, mentalmente ele ainda vai ser uma criança. A gente tem que lembrar que ele pulou de 20 anos atrás para o presente, então ele tem mentalidade de criança. A única maneira que eu vejo dele ajudar na guerra efetivamente seria levando o Luffy voando até o Kaido. Norberto Almeida perguntou: Luffy após o ano conseguiria derrotar inimigos como Doflamingo, Katakuri, Cracker, entre outros, sem ajuda? Pois nessas lutas o Luffy teve algum suporte ou os adversários já tiveram outras lutas, e o Luffy só teve que terminar. Na questão do Luffy ter ajuda, eu só concordo que ele teve realmente ajuda na luta contra o Cracker, até porque ele precisou que a Nami fizesse os biscoitos ficarem moles para ele ir abocanhando tudo. Mas isso é mais culpa do Oda por ter criado uma fruta sem limites, porque o Cracker só precisa ficar lá batendo, batendo, batendo e biscoito aparecendo de todos os lados. E o Luffy precisaria derrotar ele de alguma forma. Então essa é a única batalha que eu acredito que o Luffy teve realmente ajuda. Agora na luta contra o Doffy, o Luffy primeiro lutou no Coliseu Corrida, depois ele teve uma corrida gigante até chegar no Doflamingo de novo, com o Pika atrapalhando ele, e depois ele teve que lutar contra o Bellamy, sem querer lutar, porque ele não queria bater no Bellamy que estava sendo controlado pelo Doflamingo. Então o Luffy apanhou porque não queria bater no Bellamy, e só depois ele lutou contra o Doflamingo que já tinha lutado contra o Law. Então nessa situação eles estavam mais ou menos no mesmo nível de cansaço e dano. O Doffy pode ter um pouco mais porque ele lutou contra o Law, mas eu acredito que no final eles estavam equiparados em dano. Agora na luta contra o Katakuri, o Luffy lutou primeiro contra o Cracker, depois apanhou pro exército da fúria da Big Mom, foi preso, queimado, ficou com fome e só depois ele lutou contra o Katakuri. Ele teve só um pouquinho de tempo para dormir e descansar, mas ele ainda não tinha se recuperado totalmente. E na luta contra o Katakuri, ele não teve ajuda, ele teve sorte, porque a Brulé estava lá, ele pegou a Brulé e conseguiu sair do mundo dos espelhos até recuperar o seu Haki e voltar. Agora respondendo a sua pergunta, eu acredito que o Luffy atual, que ainda não derrotou o Kaido, consegue derrotar todos esses inimigos com a sua força. Agora depois que o Luffy derrotar o Kaido e passar um tempo, eu acredito que ele vai estar um nível muito superior. WGD Power perguntou: você acha que os Mugiwara se sairiam melhor contra o Kaido no lugar dos 9 bainhas vermelhas? Desculpe se já tiver essa pergunta. Eu acredito que não, porque nos bainhas vermelhas a gente tem personagens como Ashura Doji, Inuarashi e Nekomamushi, que são capazes de disputar poder com uma das calamidades do Kaido. E a gente tem também o Kawamatsu e o Denjiro, que ainda não apareceram no anime, eu não vou dar spoiler do mangá,
E esses dois foram ditos pelo próprio Kinemon serem no mesmo nível do Ashura Doji. Então, se o Ashura Doji consegue disputar com uma das calamidades, o Denjiro e o Kawamatsu também conseguem. A gente também tem o Kinemon, que fica um pouco mais abaixo, a Okiku, que também fica um pouco mais abaixo, junto com os outros bainhas vermelhas. Agora, ali nos Mugiwaras, a gente tem o, entre aspas, trio fraco, que é a Nami, o Chopper e o Usopp. Então, eu acho que esses três não se dariam muito bem numa luta contra o Kaido, e eles seriam mais um peso morto do que uma grande ajuda. Então, eu apostaria mais nos bainhas vermelhas. Jojo's perguntou: você acha que o Luffy vai matar ou apenas derrotar o Kaido? Sabemos que o Luffy não mata ninguém, mas seria uma licença poética matar quem quer morrer. Eu acho que o Oda sempre vai continuar com a mesma filosofia do Luffy, que é não matar nenhum dos seus inimigos, mas sim quebrar todos os sonhos e objetivos deles. Pode até ser que o Kaido, depois que seja derrotado pelo Luffy, não queira mais morrer, não queira mais atingir esse sonho. E mesmo depois do Kaido derrotado, se ele ainda continuar com o objetivo de querer morrer, a gente tem o Zoro para finalizar ele. O Zoro é um espadachim monstruoso, o Zoro tem a ema do Oden e pode fazer aquilo que o Oden não conseguiu, que é matar o Kaido, e assim realizar o seu sonho. Eu falei sobre isso no review do capítulo da semana passada. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. Kakashi Hatake perguntou: salve Lucas, quero saber se você acha que pode existir um novo tipo de fruta além de Logia, Paramécia e Zoan. Um salvezão aí pro Kakashi Hatake, e respondendo a sua pergunta, eu acredito que exista sim, mas não um novo tipo propriamente dito, mas um tipo que junta dois dos outros tipos que já existem, e são as Akumas no Mi especiais. Eu vou falar um pouco delas num próximo vídeo que vai sair na próxima semana, então eu recomendo que você que ainda não é inscrito, já se inscreva aí no canal, e você que não é inscrito e que é inscrito para ativar o sininho para receber esse vídeo quando sair. Isaías Barreto perguntou: será que teremos Akumas no Mi dos restos dos três elementos que faltam, água, terra e ar? E se sim, como seria o alcance do poder dessas Akumas no Mi? Sobre a Terra, o Oda já trabalhou com essa temática na fruta do Pika, então eu não acredito que ele trabalharia com outra Akuma no Mi. Agora sobre o ar, eu acho que ele pode trabalhar muito bem com a Kazekage no Mi, que poderia ser a fruta do Dragon, e essa fruta seria bem apelona. Agora no caso da água, eu não acredito que ele trabalharia com uma Logia da água. Se ele fosse utilizar alguma fruta com o tema água, seria alguma Paramécia. Só que aí nós temos um problema: os usuários das Paramécias conseguem criar muito do seu elemento, do elemento da sua Akuma no Mi. Aí nós poderíamos ter um usuário que pode invocar um tsunami, por exemplo, e afogar todos os outros usuários de Akuma no Mi. Isso seria bem apelão, e eu não sei como o Oda trabalharia isso, porque tem várias frutas que ele não coloca limite. A fruta simplesmente é muito apelona, como por exemplo a Baribari no Mi, a fruta do Bartolomeu. Já foi até perguntado para ele se os escudos do Bartolomeu são inquebráveis, e ele respondeu que se um escudo quebrasse, ele perderia a sua função, que é de proteger. Então ele não coloca limites. E como eu também já falei aqui nesse vídeo, nós temos a fruta do Cracker, que é só ele bater palma ali e biscoito aparecendo por todos os lados. Então ele teria que trabalhar um pouco melhor para colocar essa Akuma no Mi na história. Smoker perguntou se o terremoto é um elemento da natureza porque a Gura Gura no Mi não é uma Logia. Eu acho que a resposta para isso é bastante simples, e vocês me corrijam aqui embaixo se eu estiver falando alguma besteira. Mas eu acho que o terremoto em si não é um elemento da natureza, e sim o resultado da movimentação de um elemento da natureza, que é a Terra. Quando a Terra se move, ela cria o terremoto, e por isso nós temos a Gura Gura no Mi como uma Paramécia, e não como uma Logia. Ele perguntou o que aconteceria se o Jack tivesse conseguido pegar o Doffy lá no arco de Zou. Cara, eu acredito que ele pensaria o seguinte: não sou mais um Shichibukai, não tenho mais Dressrosa e nem a influência no submundo que eu tinha antes. O que eu posso fazer? Posso me tornar um comandante de Yonkou do Yonkou Kaido. Aí eu imagino um cenário em que o Doffy poderia ser um dos vilões do arco de Wano, só que com foco principal no Kaido e não nele próprio. O Luffy não estaria mais interessado nele, e sim em derrotar o Kaido.
Aí eu vejo que o Doff poderia ser um inimigo para os comandantes do Luffy, pro Jinbe, pro Sanji e pro Zoro, porque o Luffy tá evoluindo para derrotar um Yonkou, então seus comandantes ali têm que evoluir para derrotar um comandante de Yonkou e seguir evoluindo junto com ele. Agora uma segunda possibilidade é que com o Doflamingo livre, ele poderia utilizar o segredo de Marijos que ele descobriu para chantagear mais uma vez os Tenry e o Beatus, para voltar a ser um Shichibukai. Eu tô me baseando aqui no anime. No anime a gente tem os Shichibukais e o Fujitora ainda não conseguiu abolir esse sistema. Então provavelmente o Doflamingo poderia querer voltar a ser um Shichibukai também. Eu fico entre essas duas possibilidades, mas eu acredito que ele poderia se tornar mais um comandante do Kaido do que propriamente voltar a ser um Shichibukai. Até porque ele tem uma promessa com o Kaido de virar o mundo de cabeça para baixo. Então eu acho que ele iria por essa escolha mesmo. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se sim, já deixa o likezão aí, e se não for inscrito, já se inscreve aí, porque vocês lembram, né? Se vocês não deixarem o like e nem se inscreverem, vocês vão ter a maldição do Zoro Sola. Vocês vão se perder assim que sair de casa. Não se esqueça também que eu deixei lá na comunidade um novo post para vocês mandarem mais perguntas pro próximo Sogeking Responde. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!